Olá! Começa agora mais um episódio da quinta temporada do EsferaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. O conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Carlos Jacques, participou deste episódio. Ele já atuou como consultor econômico do Senado e é especialista em direito da concorrência. O mundo digital, lá fora, já gera muitas discussões sobre livre concorrência, chamados mercados digitais. Há uma expectativa de que o Brasil comece a fazer um monitoramento mais forte dos mercados digitais do ponto de vista da livre concorrência, da proteção de dados, né, e, inclusive, algumas da inteligência artificial também. A entrevista é conduzida pela jornalista Fabiola Cidral, apresentadora do canal UOL. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de participar desse debate tão profícuo para o Brasil. Quando a gente olha, esse evento aqui, ele traz muito as principais questões do Brasil que devem ser o foco com essa meta de desenvolvimento e crescimento do país, para a geração de empregos, para uma questão mais de segurança jurídica. No seu ponto de vista, dentro do CAD, como conselheiro, qual é o grande foco para a gente pensar num Brasil melhor? O objetivo do CAD é garantir que os mercados atuem de forma competitiva, que exista concorrência nos mercados. Esse é o principal objetivo da autarquia. Então, seja a análise das investigações de condutas que possam ser anticoncorrenciais, então a punição dessas condutas ou a suspensão dessas condutas empresariais, e também o CAD monitora o grau de concentração, no momento em que as empresas se unem, quando há aquisições, quando há fusões, o CAD dá uma certa contribuição, ora autorizando essas operações, ora criando condicionamentos para que elas não atrapalhem o mecanismo de livre mercado e de livre concorrência que deve permear os mercados em geral. O cenário mundial vem se transformando com a tecnologia cada vez mais presente em todos os campos. E aí a gente vê alguns setores no qual isso vai se juntando, e aí as fusões com mais frequência. Quais são os setores, na sua análise, que chamam mais atenção nesse sentido? Quer dizer, tem uma concentração maior de empresas em alguns setores, justamente por causa dessa mudança do cenário mundial. O Brasil ainda vive a indústria tradicional, a indústria pesada, a infraestrutura tradicional. O mundo digital, lá fora, já gera muitas discussões sobre livre concorrência, chamados mercados digitais. Na Europa, recentemente, se editou uma norma sobre mercados digitais. O Brasil também vê isso com preocupação. Os mercados digitais, eles acabam exigindo que o CAD repense até os conceitos e os critérios que são usados na análise para avaliar se uma conduta é competitiva ou se ela é anticompetitiva. E há uma expectativa de que o Brasil comece a fazer um monitoramento mais forte dos mercados digitais do ponto de vista da livre concorrência, da proteção de dados, e, inclusive, algumas da inteligência artificial também, que ela poderia, em certo aspecto, contribuir para formações e acordos e cartéis, muitas vezes montados por máquinas e não por homens. Então, essa é uma grande fonte de preocupação para todos nós. E o CAD tem buscado estar à frente disso e agir de forma tempestiva para não deixar com que as coisas fiquem para depois. Isso tudo é muito rápido. Então, é o desafio da velocidade, disso chegar em todos os campos, inclusive no de vocês. Agora, olhando para um setor mais tradicional, o setor aéreo, por exemplo. Está em discussão agora uma fusão entre Gol e Azul. O senhor vê algum impasse para essa fusão? Na verdade, no CAD, oficialmente não foi comunicado nada. Então, a gente não tem nem como avaliar o que poderia acontecer diante de uma notícia como essa.
E nós também, por dever legal, muitas vezes a gente não se antecipa a pronunciamentos. É feita uma análise e, durante essa análise, o CAD chega a uma conclusão. Mercados que são concentrados, geralmente a análise é feita com mais profundidade. E o normal, o CAD só reprova uma operação em último caso. O normal é aprovar ou o normal aprovar com condicionamentos, né? Há casos em que o CAD reprova. Na última sessão de julgamento, uma fusão entre a segunda e a quarta maior empresa de drywall do Brasil, houve a reprovação, né, entre a Knauf e a Trevo. Né? Por que houve a reprovação? O CAD não encontrou nenhum caminho para salvar a operação. Então, acontece. Mas o normal no Brasil e no mundo é que as reprovações não alcancem 1% dos casos. Mais de 98%, 99% dos casos passam, mais de 90% passam sem restrições, sem nenhuma mudança na operação, e um percentual de franja é aprovado com mudanças na operação. Reprovado mesmo é um caso de 1%. Tem algum percentual, por exemplo, de que seja o limite para uma empresa dominar um mercado? Essa é uma discussão bastante teórica, né? Na verdade, não tem. Você pode até existir um monopólio, chamado monopólio eficiente, né? Às vezes o mercado só comporta uma empresa e ela está indo bem, né? Mas existe um valor, que é 20% de market share, que é um valor tradicional na doutrina e na legislação, a partir do qual o CAD dá um olhar mais atento a uma empresa ou um grupo de empresas que tenha mais de 20% de um mercado, né? Não há na legislação uma proibição de percentual. Nossa, interessante isso, que curiosa de saber esse número. Por exemplo, quando a gente está falando sobre grandes transações econômicas, o que faz o CAD intervir? Por exemplo, num caso de fusão. Não. Sabe aquela coisa? Chegou o alerta, é aí que a gente vai. Qual é a situação? Muito do que o CAD faz vem da teoria econômica, da microeconomia, organização industrial. Existem alguns consensos. Quando uma empresa cresce sozinha, chamado crescimento endógeno, ainda que ela alcance 100% de mercado, há uma presunção dos economistas de que se essa empresa cresceu sozinha, sem comprar ninguém, é porque ela é melhor que os concorrentes. E em que sentido? Porque ela entrega mais aos consumidores. Ou mais qualidade, ou mais inovação, ou preços melhores, ou a soma de tudo isso. Agora, quando uma empresa cresce no mercado comprando outras empresas, essa presunção de que ela está entregando mais ao consumidor não existe ex ante. E é aí que entra toda a chamada análise microeconômica, antitruste, para saber em quais cenários a compra de empresa não vai gerar problemas para o consumidor e em quais cenários a compra de empresas por uma certa empresa poderia gerar problemas ao consumidor. É feita uma análise econômica em cima disso. Há critérios que são bem técnicos, que analisam, por exemplo, se o mercado possui rivalidade entre as empresas e que a rivalidade, se uma reage rapidamente ao movimento da outra ou lentamente. Há um outro critério muito interessante que é o seguinte: você quer saber se um mercado ele é competitivo, tem sempre novas empresas nesse mercado e algumas sempre fechando as portas. Ou seja, a entrada é fácil, a saída também. Então, esse é um mercado que flui. Fluido. Né? Agora, você olha para um mercado assim, nos últimos 50 anos, são as mesmas empresas, ninguém entrou, ninguém saiu, ninguém faliu. Provavelmente o mercado é bom para as empresas apenas, mas não para os usuários. Qual é esse mercado? Tem algum específico? Eu quero a lista. Não. É porque a pergunta foi teórica, né? Então a gente está respondendo de forma teórica também. Mas o consumidor pode ficar tranquilo que ele sempre é a preocupação principal do CAD? Em última análise, há uma compreensão de que se o mercado é competitivo, o consumidor ganha, porque a competição ela substitui o sistema antigo de planejamento econômico. Então, não vamos mais planejar a economia, vamos deixar a interação livre e concorrencial, porque as empresas que vencem o jogo da concorrência são, no fundo, as que melhor atenderam os consumidores. Muito interessante. Vamos terminar o nosso episódio aqui com 3 perguntinhas básicas. Tá bom. Bem tranquilo, eu queria a resposta em 30 segundos de Olha cada lá. uma delas, mas Vamos é bem em frente. tranquilo. Qual é o grande desafio do Brasil hoje?
garantir competitividade e atração de investimentos. Qual é o setor da economia que o senhor investiria? O setor portuário é um setor que promete. Uau, tá aí a dica. Se o senhor fosse o presidente do Brasil, qual seria a sua prioridade? Reduzir a desigualdade econômica e social. Esse é o que está ganhando aqui, em todas as questões que a gente traz no nosso podcast. O país é muito injusto, né? Carlos, muito obrigada por estar aqui e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. E assim a gente termina mais um episódio do EsferaCast.